Ai, ai, ai. Rapaz, me contaram que o Luciano das Neves não pode vir. Eu vou ter que ficar com o Leonardo mesmo, né? Oi, Leonardo. Tudo bem, Chico? Gente. Você tem computador em casa? Tem, né? Tem. Tem laptop, tem computador. Tem. Quando ele está com o HD cheio, fica um rolo. Tudo funciona mais lentamente. Exatamente. Né? A gente também tem um HD, né? Tá aqui um HDzinho. Quando ele começa a ficar cheio, você começa a chamar o Leonardo de Luciano, Luciano de Leonardo e assim vai. Não é desculpa, mas explica, né? Não tem problema nenhum. Tudo certo contigo? Tudo certo. Quer dizer, oficialmente, a primavera começa amanhã, é isso? Amanhã às 5 horas. 5 horas da manhã? 17 horas. Às 5 horas da tarde? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Essa variação é devido à rotação, translação, né? O tempo horário, né? Que é compensado, né? Então, amanhã às 5 horas da tarde, todo mundo imagina, começa a primavera. Não, ela já começou, né? Oficialmente ela começa amanhã, né? Para alguns já até verão, né? Já é verão, já. Hoje mesmo vamos chegar aos 30, 32 graus, fácil a temperatura máxima. E é isso que o povo quer saber. Nós já falamos lá no começo do ano sobre o outono, o inverno. Você vem aqui a nova estação. Nova estação, fico muito grato pelo convite. Sempre é um prazer te receber. Sim. Amanhã, começando oficialmente a primavera, mas já estamos sentindo os efeitos. Como vai ser essa primavera? Vai ser uma primavera-verão? Sim. Ontem nós tivemos em Florianópolis, né, a reunião do Fórum Climático que se realiza todo mês para fazer o trimestre, né, seriam os próximos 3 meses da previsão climática. E o que foi discutido lá, eu não pude estar presente, mas eu acompanho no WhatsApp, né, que a gente tem o grupo dos meteorologistas, que a tendência é que seja um mês abaixo da média em relação à chuva. Mês de setembro. No setembro já está sendo. Então seja uma estação. Setembro já está sendo. Outubro, a tendência é que continue abaixo da média. Abaixo da média. E as temperaturas acima da média. Então tem um inverso aí, temperaturas mais altas, é o que a gente já está sentindo, né? E precipitação abaixo da média climatológica aqui da região, aqui, que é de 150 milímetros. Sobre os efeitos da Laninha ou não? Não, nós estamos num período de neutralidade. O oceano, estamos em neutralidade, o oceano está esfriando, lá o oceano onde acontece esse fenômeno, né? Está esfriando. A tendência é que para os próximos meses, lá está sendo discutida essa questão, é que seja a Laninha a partir do verão. Não, agora a gente está em neutralidade, ainda ele está... Depende um pouquinho essa análise para que seja definido que seja Laninha, né? Ou El Niño ou ano normal. Bem, se eu te perguntar que nós estamos com a temperatura acima da média e chuva abaixo da média, se eu te perguntar se isso é efeito de efeitos da mão humana nesse negócio, é um pouco complicado. Isso pode ser também uma questão da própria climatologia da Terra, também Exatamente. pode ser, tanto um quanto o outro. As duas variáveis que tu comentou podem ser verificadas, podem ser analisadas e verificadas que estão corretas. A gente não tem um estudo especial, aconteceu isso. O que está acontecendo agora é que tem um bloqueio atmosférico ali para cima, na região centro-oeste, sudeste, que não deixa que as frentes frias avancem para o estado de Santa Catarina. E aí o que acontece? A chuva não chega? Não chega. Chega, está tudo ficando no Rio Grande do Sul. É o que eu ia perguntar, a chuva está vindo de onde? Vem sempre do sul. Argentina, para a região sul, exatamente. Aí chegando no Rio Grande ali tem um bloqueio. Está tendo um bloqueio em cima. Aí o que acontece? Como é um bloqueio atmosférico muito grande, essas frentes não passam e não ocasionam chuva para cá. Chuva. O que aconteceu na semana passada, na terça-feira eu acho, eu não estava em Rio do Sul, mas como me comentaram, é que teve uma pancada de chuva aqui em Rio do Sul. Né? E isso pode ser devido ao forte calor. Se não descarta por causa da evaporação. Não é a chuva que veio de lá? Não é chuva de frente fria, é chuva de convecção mesmo, chuva de calor. Hoje mesmo é um típico dia, mas hoje a situação está muito seca. Né? O dia está muito seco, amanhã também vai ser muito seco. Provavelmente sábado vai ter um aumento de nebulosidade, possa ter um chuvisco bem de leve. Né? Então, talvez um chuvisco no sábado. Bem de leve no final, entre a tarde e a noite. Né? Mas depois volta a ficar seco tudo de novo. E assim a gente caminha até o final de setembro. Setembro já foi. E espero que mude por isso, porque para a agricultura isso está sendo péssimo. Né? Nós temos as coisas que são interessantes, gente, e a gente perdeu a capacidade de olhar a natureza. Nós perdemos. Né? O ser humano, quando não tinha tanta tecnologia, etc. e outros afazeres, ele olhava o passarinho que canta, a flor que murcha, o vento que sopra, tudo isso eram indicativos de previsão de tempo para ele. O agricultor ainda, de certa forma, faz isso. Né? Mas a gente observou de que as coisas estão meio diferentes. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante?
Os ipês. Os ipês deram um show de beleza esse ano. Lindos. Eu nunca tinha visto uma florada tão linda de ipês esse ano. E todo mundo está vendo isso. Por quê? Por causa da temperatura, né? Calor. Calor, né? A temperatura influencia diretamente o ciclo de qualquer cultura. Então, se aumenta a temperatura, ele vai desenvolver mais rápido e vai aflorar mais rápido. Para algumas frutíferas isso é péssimo, porque depende de ter números de horas de frio. E no caso não está tendo, né? Nós estamos com setembro, talvez tenha as imagens, eu trouxe os dados, os dados meteorológicos do IFC e de Ituporanga para a gente analisar e ver que tivemos julho muito seco. Está aparecendo na... Vamos aqui na primeira, bota para... Tá aparecendo. Essa aí o que é? A primeira, lá em cima, a primeira tabela é temperatura. A gente pode notar que setembro já está 3 graus acima do normal, do que vem de agosto. Vamos acompanhar. Junho, julho e agosto acompanhou 14, 14,2, 14, a média, né? Mas aí setembro vem já está 17,8. Já disparou. Já disparou, né? Isso é muito... dificilmente acontece. Eu não sei, e aí a explicação da climatologia disso, a gente não sabe por que está acontecendo esse calor, né? Tá? Olha, e ali aumentou bastante também, né? Foi para 18,9. 3 graus. Então, cebola, agora estão na plantio? Então, não, agora não. É fumo, acho que eles estão fumo, com, né? Fumo. Né? Então, e agora a precipitação... Chuva, no quadro de baixo. No quadro de baixo é a chuva, né? A gente nota que junho foi um mês normal, até 137, mas Ituporanga foi diferente. E olha a variação da chuva pela localidade, né? Ituporanga aqui é 60 quilômetros. Não, 60 não. 30? 30 quilômetros, né? 30 quilômetros, né? Então, e já tem como a chuva é muito pontual, aí acontece, depende de onde está a estação meteorológica. No IFC mostra. Mas a gente pode notar que Ituporanga não está chovendo muito naquela região. Já não choveu em junho? Já não choveu em junho. Julho, então, foi um terror? Oi? Junho foi final de maio e junho, né? Mas mesmo assim, a gente acompanha o gráfico de junho. Como é que ficou a média do mês, fechando o mês, não juntando maio e junho. E o que a gente vê em setembro ali, 0,8 nem é considerado chuva, não tem nada de chuva. Nada. E a tendência para setembro é que continue nessa configuração. Isso para a agricultura é péssimo, né? Está todo mundo perguntando, vai chover quando? Vai chover quando? Eu prefiro acompanhar a previsão a cada 10 dias, que eu consigo visualizar, eu tenho subsídios para isso, né? Diferente da Epagre, que consegue ter modelos mais específicos, consegue ver mais para frente. Eu, como não tenho disponibilidade e não sou um previsor do tempo a fundo, que nem os meteorologistas da Epagre, eu prefiro trabalhar com 10 dias e eu vou informando a cada 10 dias o que vai acontecer, se chove ou se não chove. A tendência aqui para o final de setembro é seco. Espero eu que mude isso. Se não mudar, nós começamos... Você trouxe um outro mapa? Pode botar esse mapa não. Agora, se não mudar, começa a complicar, né? Começa a complicar. Já está complicado. Essa é a anomalia de precipitação para os próximos 3 meses, né? Então, ele está... Ali ele mostra que está verdinho ali, né? Todo o estado de Santa Catarina está um verde. Está um verde ali, né? Então, ali está mostrando, esse é um gráfico do CPTEC que eu fiz antes da reunião de ontem. Né? Então, mostra que está um pouquinho acima da média, mas ontem já foi discutido que vai ficar um pouquinho abaixo da média. Quer dizer, o verde, o que é o verde? O verde ali é a porcentagem de acontecimento de chuva. Né? Tem um gráfico ali embaixo, tem uma tabela, uma escalinha ali embaixo, né? Acima do normal. Onde tem verde é sinal de chuva. Chuva. Dependendo da graduação desse verde mais claro, mais escuro, é a quantidade de chuva. E aí o contrário lá, do cinza para amarelo... É a normalidade. Aí é normalidade. Normalidade. Isso. E o vermelho é o quê? O vermelho é abaixo da normalidade. Abaixo da normalidade. Nosso querido Nordeste vai estar abaixo da normalidade lá. Exatamente isso. Mas vamos voltar para a nossa região, que é o que interessa, Santa Catarina e o Alto Vale especificamente. A próxima tabela o próximo gráfico. É o gráfico da temperatura. Então está dentro da normalidade, não vai mudar muito, né? O que eu quero frisar é assim, que a primavera para nós meteorologistas é uma estação bem complicada, porque é uma estação de transição entre o quente, o frio e o quente. Nós estamos aquecendo agora e tudo pode acontecer, tanto frentes frias, chuvas convectivas, como algum período com frio. Deixa eu te fazer uma pergunta, é o que você não vai poder responder, porque você já falou, mas vamos lá. Hoje, com o quadro que se apresenta, um tempo seco, uma primavera seca.
Com possibilidade de um verão também ser da mesma forma. O verão a gente não... Ainda não dá para dizer, mas a primavera vai ser seca. A primavera, a tendência é que seja chuva abaixo da média. Exato. A média aqui para a nossa região é de 130 a 150 milímetros. Então fica um pouco abaixo da média. O problema disso é que esse 130 a 150 milímetros, que é a média, possa cair... Bem abaixo da média, como já aconteceu, né? Possa cair, em dias, intensidade forte. Tá, essa é a pergunta. Então, ok. Nós estamos com chuvas abaixo da média. Isso. Para a primavera. Isso. Porém, o que pode acontecer é de que essa chuva, se cair, não caia de forma igualitária para toda Exatamente, a região. Ela pode cair de forma pontual, tudo de uma vez só, em só lugar. Em só lugar, exatamente. Pode acontecer, pode acontecer. Pode. Então, eventos extremos, né? Não dá para distribuir essa chuva. Não dá para distribuir essa chuva. E o que acontece por dias maior número de dias secos. Então vai ter chuva, mas também vai ter maior... E o que acontece quando tem essa chuva com grande intensidade? Aí vem aqueles problemas de alagamento. A trovadona. A trovada, vento forte, né? Então isso a gente tem que ficar cuidando da previsão, isso para que não tenha muito agravante, né? Uhum. Bom, a gente tem visto, eu nunca vi tanto furacão na minha vida. Não sei se eu estou errado, né? Mas lá ou é normal? Não, segundo os dados deles lá, a quantidade de furacões está dentro da média. O que está acontecendo é a intensidade desses furacões que estão bem acima. O que alimenta o furacão? É a temperatura do oceano. Então as águas estão mais quentes, aí a velocidade do vento, o furacão fica mais intenso. Agora está tendo o furacão Maria, né? Uhum. Que está passando pelo... Maria já está acabando. Não, ele está passando ainda pela região central, ali pela América Central. E está com um fenômeno gigante de vento, né? É para a gente notar de como todas essas nuances do clima podem prejudicar ou ajudar, né? O hemisfério norte, né? Caribe, Estados Unidos, né? Com os furacões que são característicos da época, só que muito fortes. A questão também lá de ter furacão no hemisfério norte, mais furacão no hemisfério norte, aqui a gente teve uma ocorrência, né? Não pode dizer que tem furacão no hemisfério sul por causa de uma ocorrência que foi Catarina em 2004. Né? Então, o que acontece lá é que lá tem muita a diferença de temperatura entre a superfície terra e a superfície água. Né? Então, lá tem muito mais terra do que água, do que aqui no hemisfério sul, que é mais água do que terra. Então, aí isso também ajuda na ter distribuição de mais furacões. Mas, enfim, resumindo, nós vamos ter uma primavera já com característica seca. Característica seca, Isso pode prejudicar a partir do momento porque nós estamos aí com fontes de água, né, que estão começando a sentir também. O que acontece além da plantação. Sim, o que acontece? O agricultor ele tem que salvar a sua Tem que irrigar. Tem que irrigar, então ele vai secar os seus reservatórios. Se não tem a retroalimentação alimentação dessas bacias, vai faltar água. E isso é uma cadeia, né? Então vai faltar água, vai faltar produção e isso complica bastante a agricultura da região. Eu pego a minha água para irrigação da minha lagoa. Sim. Ok, vou tirar a água da lagoa. Sim. Mas se não chove com a ação direta da chuva na lagoa ou indireta através dos veios da água, Sim. a lagoa não vai se alimentar. Sim. Vai secar. Vai secar. Mesma coisa os ribeirões. Exatamente. E os rios também. Tudo é um dominó. E o que a gente, população aqui urbana, pode fazer? É economizar água. Começar a economizar? Acho que sempre. Eu sempre digo... Sempre economiza. Sempre economiza água. E evitar lavar calçada com água normal, né? Com água, sabe? E economizar. Porque aí daqui a pouco falta. E aí a gente sente na pele. Então já seria interessante a população começar a economizar como uma forma preventiva. Nós temos mais um quadro. Que quadro que é esse lá? Esse aí é da setembro, outubro, novembro também, né? É de um outro centro de previsão, que é o CPTEC, mostrando a mesma coisa, acima da faixa normal, né? Mas como já foi discutido ontem, né, então esses gráficos eu devia ter tirado. Já estão desatualizados. Não. Tem mais algum gráfico ainda? Esse aí? Olha, eu fico com medo quando vejo esse negócio, cara, porque meu Deus, vai acabar o mundo. O que é isso aí? Não, essa é a previsão, né? Então, mostra que ali, de 27 até 5 de outubro, tem uma quantidade X
de chuva para a nossa região. Eu até circulei onde é a nossa região, porque a imagem era muito grande. Não consegue, né? se identificar, né? Nós estamos no meio do Círculo Vermelho. No meio do Círculo Vermelho. E ali mostra que até 5 de outubro tem previsão de chuva. Espero que se confirme isso. Né? Se confirme de maneira suave e qualitária. Exatamente. Para que Ituporanga possa receber essa chuva, a sua região de Ituporanga, para que Itaió e região possa receber, o Vale Norte possa receber. O solo muito seco, assim, com chuva com intensidade muito forte, é bem problemático a questão por questão de deslizamentos. Né? Caramba. Então, é o que nós temos para a primavera? É o que temos para a primavera. Tendência é que não tem enchente, então as pessoas não precisam ficar... Já estamos, na verdade, nós estamos precisando de água. De água agora, não da falta, não do excesso. Agora tem falta de água. O excesso e a falta são limitantes bem complicados, né? E a gente se pergunta, é desequilíbrio, não é? Bem, isso os estudiosos estão tentando encontrar. Estão tentando encontrar uma resposta para isso. É o El Niño, é o Laninha, é ano neutro. Não existe padrão para que aconteça isso. O que a gente pode fazer, independente se é El Niño, se é Laninha, seja o que for, é a gente cuidar mesmo da nossa natureza, do meio ambiente. Né? Exatamente. É preservar a água. Cara, a gente tem visto, de verdade, gente, se faz lei, mas a gente continua vendo gente aterrando o veio d'água, gente botando mata abaixo aqui na cidade, né? A gente tem, o ser humano parece que não aprende, cara. Parece que vive o hoje, vende o almoço para comer a janta, né? E não sabe que essa terra vai ter que ficar para os netos, para os bisnetos, os tataranetos, que vão sofrer na pele, né? Muito mais do que estamos sofrendo. É até um ato de egoísmo, né? É a ganância, né? É a ganância. É a ganância. Ah, eu vou ter. Daqui a pouco ninguém vai ter porcaria nenhuma, não vai ter mata, não vai ter água, não vai ter nada. E vira o caos. Tem que cuidar, tem que guardar. Gosto de frisar que a gente está, agora, dos meteorologistas, que a gente está cercado de grandes profissionais. Então a gente acompanha a previsão do tempo diariamente, a gente está sempre ligado, porque eu sou meteorologista e eu gosto de fazer a previsão do tempo, né? Não que seja a minha área forte, né? Mas que Santa Catarina é um estado onde está cercado de grandes profissionais. Que bom. E que a população siga as alertas da Defesa Civil. É o que eu digo sempre. Nós não podemos, só para encerrar, a gente não pode prever ainda o verão. Nós temos aí uma característica para a primavera, certo? Então, se eu te perguntar, o verão vai ter grandes trovoadas, etc. Só lá, quando começar o verão, você vai vir aqui de novo. Vem aqui de novo e aí a gente vai falar. O que eu quero também dizer é que, assim, primavera é um mês de transição. Pode acontecer de tudo na meteorologia, Daqui né? a pouco cai um pé d'água aí, coisa mais linda. Daqui a pouco cai um pé d'água, mas tu disse que não ia chover. Isso tem a ver com o calor, que a gente está... As frentes, a entrada de frentes, como também não se descarta períodos de frio, também ainda pode. Que a gente vai acompanhando durante o período. Ainda pode. Tá? Criatura. Obrigado. Sempre é muito bom. Eu que agradeço, eu adoro vir aqui. Prazer. Eu já sei, até 4 vezes por ano eu venho aqui, eu fico feliz da vida. Aos poucos eu vou perdendo já está bem melhor, né? Estou falando mais devagar, eu acho. Né? Começou difícil, gente. Mas que bom tê-lo aqui, é um grande amigo, um querido, que sempre presta um favor muito grande quando vem com sua presença e suas informações. Volto amanhã, até sexta, tchau.